É notória na política brasileira a existência da crença de que somente pessoas com poder econômico elevado ou sobrenome importante podem ser eleitos para cargos no Legislativo, no Executivo, até porque aqueles que acreditam nessa história estão interessados, muitas das vezes, nos prováveis benefícios que um eleito, pelo simples fato de ser político, poderia dar a alguém. Há também outro posicionamento segundo o qual, uma vez eleito, o candidato passaria a ter interesse meramente econômico no exercício do mandato. Vivemos em um contexto em que as injustiças predominam. Isso é fato, isso é real. Mas há quem discorde, e nós bem sabemos disso. Temos uma história que se parece com a maioria da população maranhense. Temos uma história que se confunde com a maioria da sociedade. Temos uma história que tem as impressões digitais da maioria da sociedade, como muitos parlamentares que também representam esta casa. História de quem estudou escola pública, deputado Roberto Costa, e pôde perceber a diferença entre o ensino particular e a educação pública, deputado Marcos Caldas. História de quem lutou para conseguir um trabalho. História de quem começou a trabalhar aos 14 anos de idade como empacotador no supermercado Pão de Açúcar. Uma história de luta, uma história de superação. E pode perceber a diferença na vida das pessoas, da sociedade, compreender essas injustiças. E hoje tanto valoriza a geração de emprego e renda. É uma história de quem nem sempre teve plano de saúde. Hoje tem, mas sabe o sofrimento que é enfrentar uma fila para marcar uma consulta. Ou ainda, nem mesmo ser atendido, como temos percorrido o estado do Maranhão, centro de marcação de consulta em São Luís. História de quem até nas eleições foi injustiçado. Quando eu recorrer ao cargo de vereador, fui impedido na última eleição, deputado Otelino. Fui alijado do processo, fui retirado do processo, deputado Vinícius Louro, deputado Cabo Campos, mas não foi o suficiente para desvanecer, para desistir, pelo contrário, canalizar energia, canalizar força para trazer até a Assembleia Legislativa. Mas a minha história não é exceção, não sou diferente. Essa história não se repete e se repete na vida de muitos maranhenses. Muitos udovicenses hoje estão sem emprego, sofrendo nos hospitais municipais, encarando o direito como algo que é bonito só de se ver, mas de se respeitar, muitas das vezes deixa-se desejar. Para que respeitar o direito dos pobres, das minorias? Quem inventou isso? Às vezes fica simplesmente na defesa dos direitos humanos, na defesa da imprensa que faz um trabalho sério, um trabalho digno. Para nós parlamentares, que recebemos um bom salário, talvez seja algo além da nossa realidade, deputado Antônio Pereira. Discutir talvez sobre centro de marcação de consulta, sobre atendimento no hospital público. Muitos podem dizer, você não usa isso, você não tem esse serviço, você não precisa desse serviço. Muitas vezes ficam engessados durante todo o mandato e só procuram a sociedade, deputado Vinícius Louro, só procuram a população no momento de precisar do voto, em busca do voto, como se a população fosse uma mercadoria, um interesse escuso, ocasionando a sensação de abandono de verdadeira orfandade por parte da sociedade, e gerando uma revolta social intensa, muitas vezes individual. As alianças políticas efetivadas com o único interesse de ascender ao poder, gerando dívidas políticas, subtraem o eleito suas principais prerrogativas quanto à autonomia com que deve conduzir o seu mandato. Conquistamos o mandato de deputado estadual com um voto consciente e nos orgulhamos disso. Tenho orgulho de ser deputado estadual. Todos os dias eu me prostro diante de Deus e agradeço a Deus a oportunidade de representar o povo maranhense. Sofremos com a falta de conhecimento generalizado quanto às atribuições dos eleitos. Cada parlamentar e cada chefe do executivo tem suas funções próprias. Deputado Cabo Campos, deputado Júnior Verde, às vezes somos questionados no dia a dia e nas redes sociais, porque o deputado Júnior Verde só sabe cobrar, o deputado Cabo Campos só sabe cobrar e não faz nada. Muitas vezes as pessoas confundem as atribuições do Legislativo e do Executivo. Não conhecem a realidade de atribuição do Legislativo. A nossa atribuição de legislar, de fiscalizar, de propor
Esquece que nós somos propositivos. O executivo, sim, pode executar, pode realizar, construir, reformar. A partir do momento em que passamos a representar a sociedade maranhense na Assembleia Legislativa, firmamos um objetivo primordial. Nos esforçaríamos para ser a voz do povo, fiscalizando as ações do poder público que afrontasse ou pudesse afrontar os direitos sociais fundamentais. Entretanto, como em qualquer sociedade política, eu deveria priorizar aqueles que me conduziram ao mandato, como uma forma de apresentar as respostas dos seus anseios, quando acreditaram nas minhas propostas políticas. Quando entregamos os nossos panfletos de campanha, nas faculdades, nos sinais, nos retornos, nos votos de alunos, de professores, de uma sociedade que ainda acredita na política da forma correta, numa política séria, que a política pode ser ocupada por homens de bens, por homens que não querem se locupletar individualmente. E temos demonstrado isso no Parlamento Estadual. A nossa aproximação com o Executivo Estadual, com o governador Flávio Dino, é uma aproximação respeitosa. Nós não fomos, depois de eleitos, procurar o governador Flávio Dino para se filiar ao partido do governador Flávio Dino com algum tipo de interesse. Pelo contrário, nós iniciamos o nosso projeto como deputado estadual ao lado da pré-candidatura da deputada Elisiane Gama, que depois o PPS resolveu apoiar o projeto do PCdoB. Eu, no primeiro momento, destaquei o meu posicionamento. Fui um dos poucos que era contra, porque eu acreditava no projeto do Partido Socialista, do qual eu fazia parte. Mas acatei a orientação do partido e pedi voto para o governador Flávio Dino. Nas minhas andanças, nas minhas reuniões, nos meus banners por onde eu andava, em Nina Rodrigues, pelo interior do estado, em Paraibano. Mas eu não fui durante a campanha participar dos comícios do governador Flávio Dino, porque era a minha estratégia de campanha, era o meu planejamento estratégico. Eu observava que naquele momento, ao chegar em um palanque, onde já teria todos os deputados estaduais, deputados federais, eu não teria espaço que eu precisava para expor as minhas ideias. E eu fiz a opção de trilhar o meu caminho e fazer a minha apresentação das minhas propostas. Mas pedi voto para o governador Flávio Dino. E tenho a relação hoje com o governo do estado de forma respeitosa. Hoje não tem um cargo no governo Flávio Dino. Minhas emendas não foram liberadas. Mas nem por isso eu ando criticando, eu ando apontando problemas do governo do estado nesta tribuna. Os meus posicionamentos que fiz até aqui, em defesa do judiciário, em defesa dos servidores do judiciário, dos professores, da segurança pública, da realização de concurso público, da nomeação dos aprovados, é um posicionamento com coerência, em respeito a quem me trouxe até aqui. É bem mais cômodo ficarmos limitados à nossa realidade, aos nossos interesses, aos nossos objetivos. Hannah Arendt bem descrevia tudo isso como um termo de normopatia, de normalidade, que as pessoas se acomodam. Em outras palavras, temos 3 características, deputado César Pires, da normopatia: diferença entre o mundo digital, um mundo longe da gente, bem distante, que a gente não se interessa, não se preocupa, não discute, e a colaboração do mal, tanto por omissão quanto por ação. Deixar de criticar, mesmo sendo da base do governo, deixar de apontar falha. E aí vivemos numa democracia que você não pode questionar, que você não pode falar, não pode ter o contraditório. Pelo contrário, sou da base do governador Flávio Dino, para votar os projetos que são de interesse da sociedade e da população nesta casa, mas tenho independência. Falo o que precisa falar. Senhoras e senhores, quase 1 ano e meio de mandato, até hoje não fui recebido pelo governador Flávio Dino, mas nem por isso fui para a oposição. Tenho um relacionamento respeitoso com todos, com o líder da bancada passada, deputado Eduardo Braide, com o atual líder, deputado Dr. Levi, com todos os deputados da base, com o deputado Otelino, com todos os deputados, Marco Aurélio, com deputados da oposição de forma respeitosa, deputado Adriano Sarney, deputada Andréa Murá, um relacionamento respeitoso com todos vocês, sem covardia, sem falsidade, sem inveja. Em momento algum fui ao gabinete de nenhum deputado para confabular, para tramar, para falar de outro deputado,
Pelo contrário, de forma respeitosa, de forma atenciosa. O meu procedimento nessa casa tem sido dessa forma, de forma autêntica, de forma corajosa, de forma destemida, mas de forma leal. Trato todos com respeito, desde o governo do Estado, os seus secretários, todos os deputados estaduais. Clarice Lispector, professor deputado César Pires, a quem tenho apreço, carinho e admiração, muito antes de ser deputado, como deputado estadual, como reitor, como secretário. Clarice Lispector, deputado, ela já nos alertava e nos ensinava que existiria algo que faria com que eu desse água a outro homem, não porque eu tivesse água, mas porque eu também soubesse o que é sede. Não só porque eu tivesse água, mas eu tivesse nas veias o sofrimento, a dor. Nesta casa, deputado e amigo Zé Inácio, ocupo nas cadeiras um deputado estadual que estudou escola pública, um deputado estadual, Antônio Pereira, que não tem DNA político, que não tem sobrenome político, que conquistou uma vaga de deputado estadual com muito esforço, e que tem se dedicado a este parlamento, que tem dedicado a vida a este parlamento, que tem orgulho de ser deputado. Meu amigo Pastor Porto, nesta casa tem um deputado que se orgulha de ser deputado estadual, que não tem vergonha de ser deputado estadual, um deputado estadual que conquistou um voto de forma consciente, um deputado que não falta, um deputado que não chega atrasado, um deputado participativo, um deputado que respeita as pessoas, um deputado que tem respeito pela população maranhense, que orgulha-se desse mandato e a oportunidade de representar este povo. E é isso que justifica todo o meu posicionamento, desde 2 de fevereiro de 2015. E eu sei o que é sede, deputado César Pires. E eu sei o que é a dor da sede, da fome, da injustiça, da impossibilidade, da superação de obstáculos, da humilhação. E eu tenho esse olhar atento. E eu tenho esse olhar cuidadoso. Em virtude dessa sede, desde 2015, Deus me presenteia com vários grupos de pessoas, como as mães de autistas, as pessoas com deficiência, as pessoas que lutam em defesa dos animais, dos aprovados em concurso público, daqueles que acreditam na moralidade do serviço público, de conquistar uma vaga no serviço público através do seu esforço, passar no concurso público, da seriedade do serviço público. Em alguns momentos, nos tornamos uma voz isolada, uma voz altiva, valente em busca das melhorias que a sociedade maranhense merece, mas às vezes isolada até nesta tribuna, por contrariar interesses. Mas essa confiança se refletiu também nos últimos dias em algo que até para mim, deputado Roberto Costa, foi surpreendente. Do que eu falo neste momento? De uma pesquisa no dia 7 de abril, que nos colocava com a possibilidade de ser pré-candidato a prefeito de São Luís, e pontuávamos de 4 a 8 numa pesquisa. Quando saímos do PPS, no dia 18 de março, era com o objetivo de aproveitar a janela partidária, de ter liberdade. Procuramos uma outra agremiação partidária, recebemos 8 convites, fomos para o Partido Progressista, e fomos muito bem recebidos no Partido Progressista, mas ali acendeu uma possibilidade. E 2 meses depois, uma outra pesquisa registrada no TRE, publicada no último final de semana, nos coloca em terceiro lugar nas intenções de voto à Prefeitura de São Luís. Temos aqui uma pesquisa popular que nos aponta para um anseio da sociedade que reflete em uma aprovação do nosso mandato, se a aprovação do nosso mandato, da forma como temos conduzido o nosso dia a dia. Estamos em um ano de eleições municipais e eu me deparei com uma pesquisa que coloca o nosso nome como pré-candidato à Prefeitura de São Luís. Algo que nunca anunciei. Em algumas oportunidades, durante embates com o pai do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, deputado Edivaldo Holanda, em alguns momentos ele suscitou essa possibilidade, até anunciou essa possibilidade, mas nunca anunciado por mim de forma oficial, nas minhas redes sociais, na tribuna desta casa. E eu estou aproveitando hoje, não no auditório lotado, com dirigentes partidários, com convidados partidários, com filiados, para lançar uma pré-candidatura. Eu estou comentando isso hoje, estou falando isso hoje, no meu habitat natural, na minha casa. A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão é a minha casa. Estou fazendo um pronunciamento no meu lar, na minha casa, na casa do povo, onde a sociedade me confiou o mandato
me trouxe até aqui. O que tenho feito é cobrar, fiscalizar. E isso eu faço não só para São Luís, todo o estado do Maranhão. Faço Paço Lumiar, São José de Ribamar, Raposa, Imperatriz, todo o estado do Maranhão. A população às vezes fica espantada com essa postura, porque algo para eles talvez não seja normal. Como dizia Joaquim Barbosa, esse reconhecimento, este espanto, que tanto nos motiva e agora reflete nas pesquisas, é consequência da fala de referências positivas no país, da falta de exemplos, de uma política carcomida, da falta de exemplos bons. Daí a necessidade de se encontrar um herói. Cabo Campos, Dr. Levi, deputado Rigo Teles, Roberto Costa. A sociedade espera de um herói, de alguém que possa brigar por ele, de alguém que possa lutar pelos seus anseios, mesmo que às vezes seja um anti-herói, como eu, ao contrário de um político, talvez convencional, sem raízes políticas, Caio Ostílio, sem nome na política, alguém que teve que lutar para se posicionar nesta casa, alguém que tem lutado para mostrar o seu valor, mas não o valor como parlamentar, mas o seu valor como uma pessoa, com dignidade. Possuímos uma atuação independente, que é alterada dependendo do que a população solicita e necessita, uma postura combativa, jamais subserviente, e que nos orgulha disso. Senhoras e senhores, eu não estou aqui para questionar o posicionamento de nenhum de vocês. A minha independência é a forma de conduzir o nosso mandato, Antônio Martins. Independente. Essa nossa postura nos remete, deputado César Pires, ao que Platão falava do mito da caverna. Estavam prisioneiros dentro da caverna, de costas para a entrada ou saída da caverna, a porta da caverna, e as sombras que se projetavam na parede, era tudo que se tinha de visão de mundo. Não tinha ideia de sair dessa sombra, de sair da caverna. Nós precisamos sair dessa caverna. E a responsabilidade que cada um tem de nós, depositado no nosso mandato, seja de primeiro mandato, seja de segundo mandato, seja de terceiro mandato, a confiança em nós depositada, para que nós possamos ser a voz da população, a voz do povo, dos seus anseios, que nós tenhamos esse olhar atento, que não fiquemos engessados e acordemos somente durante a campanha para pedir voto. Assim como o mito da caverna, Deus nos ensina também que nós não podemos nos conformar. Vos inconformeis. Que nós possamos nos posicionar, que possamos ter uma postura. Os seres humanos têm uma visão distorcida da realidade. No mito, os prisioneiros somos todos nós que enxergamos e acreditamos apenas em imagens criadas pela cultura, conceitos e informações que recebemos durante a vida. A caverna simboliza o mundo, pois nos apresenta imagens que nos apresentam a realidade. Só é possível conhecer a realidade quando nos libertamos das influências culturais, políticas. Por nos recusarmos a habitar nesta caverna, senhoras e senhores, tivemos uma posição firme na defesa social. E assim como no meio da caverna, nós temos denunciado e evidenciado muitas mazelas na sociedade. Isso fez nascer uma parcela da sociedade a chama da esperança de uma São Luís melhor, desenvolvida, limpa, com educação, com saúde, uma capital que realmente seja a capital do estado do Maranhão. A combativa conduta contra os demandos e omissões da gestão atual fez nascer a embrionária ideia de colocar nosso nome à disposição da sociedade de São Luís, como político sem restrições partidárias, sem conchavos e divisas políticas, com disposição diuturnamente para trabalhar por uma cidade que carrega o título de patrimônio da humanidade. Hoje, há 4 meses de uma nova eleição, surge uma pesquisa popular que aponta para o anseio do louvicense. Mas vendo que as nossas ações combativas em prol de São Luís acenderam aquela chama de esperança do louvicense que clama por um governo voltado para o povo e não para a satisfação de castas e a manutenção do poder. Uma pré-candidatura, deputado Campos, que nasce como a sua história, nasce no coração do povo, nasce nas ruas de São Luís, nasce na esperança. Vossa Excelência, que foi candidato a vice-prefeito dessa cidade, que percorreu os bairros dessa cidade. Então, a candidatura que nasce no coração do povo, da população mais pobre, que acredita que podemos ter uma mudança, mas não a mudança que foi propagada na última eleição, uma mudança de verdade, uma mudança para melhor. Agora, além de discutir a cidade, nós queremos apresentar soluções para os problemas. Senhoras e senhores, recebi uma mensagem, um e-mail, que diz: não o conheço como pessoa, não enxergava como político e não conseguia ver o quanto é corajoso e obstinado. Talvez tenha um projeto
E um dia postei que achava precoce toda e qualquer possível candidatura de vossa parte. Fiquei meio que orgulhoso e, ao mesmo tempo, eu queimei a minha língua. Porque o seu trabalho, e que fazes mais do que bom, é um mandato e que difere de muitos. Não estou criticando os demais deputados, mas que o difere. Hoje, enquanto médico e, sobretudo, muitos serviços públicos, pois busco ajudar o povo, vejo a esperança e na iminência de sua possível candidatura, fiz e faço comentário aos meus pacientes, que tenham um olhar esperançoso de começo na nossa cidade e que este sentimento tem nome, se chama deputado Wellington. Faço isso como profissional, eleitor e cidadão que busca fazer algo para o povo também dentro das minhas possibilidades, como médico, seja no Coradinho, seja no Parque Vitória, na capital onde trabalho. Para finalizar, deputado Wellington, resumindo meu posicionamento, sem demagogia e tampouco segundo os interesses, venho lhe agradecer por dar uma ponta de esperança para mim, mas há muitos que esperam ter um nome a recorrer frente à gestão pública municipal. Deputado Wellington, nos faça um favor, seja candidato à Prefeitura de São Luís, nos dê uma opção de escolha de um médico que trabalha em hospitais públicos da capital. Senhoras e senhores, na manhã de hoje, em nome do amor por São Luís, na luta por uma sociedade mais justa, por uma saúde que possa contemplar a todos, corrigir as falhas da nossa educação. Temos 69 escolas para serem reformadas, 12 estão fechadas. A falta de segurança pública também é dever do município. Ah, não é. A segurança pública é a cargo do Estado. Meus amigos, nós temos uma guarda municipal que está sucateada, que poderia muito bem contribuir com a segurança pública. Mas, enfim, na manhã de hoje, estou oficialmente lançando a pré-candidatura à Prefeitura de São Luís. São Luís precisa mais do que nunca de cada um de nós, porque nada é mais poderoso que a força do povo, nada é mais transformador que a vontade do povo, e nenhuma voz fala mais alto do que a voz do povo. Ninguém é dono do voto do povo, ninguém transfere voto, o voto é do povo. O povo de São Luís é que vai escolher o seu novo administrador, o seu próximo administrador. A responsabilidade de ser prefeito de São Luís é muito grande, e a força e a coragem de assumi-la cresceram durante o meu mandato, quando tive a oportunidade de estar ao lado do povo, conhecendo de perto os graves problemas e a possibilidade de apresentar soluções para os problemas. Não só apresentar falhas, mas a partir de hoje, começarei com as articulações políticas. A partir de hoje, montar um planejamento estratégico, um plano de governo. A partir de hoje, ouvir a todos, ouvir São Luís. Estou me colocando à disposição da sociedade, à disposição do povo, à disposição de São Luís. Quero ser prefeito de São Luís para resgatar o nosso orgulho e trazer de volta a alegria de nossa cidade. Hoje estou lançando a pré-candidatura à Prefeitura de São Luís. Por amor a São Luís, vou dedicar toda a minha energia, toda a minha atenção para que possamos transformar a nossa querida São Luís. Que Deus seja louvado, que Deus estenda suas mãos poderosas sobre a nossa conduta, que Deus nos conceda sabedoria para que possamos trilhar esse caminho, porque não temos condições de fazer se não for na presença do Senhor, se não for na presença de Deus. Coloco-me diante de Deus, prostro-me diante de Deus, porque não tenho condições, como não tenho condições de ser mandato de deputado estadual, se não for na presença de Deus. E da mesma forma, que Deus me conceda sabedoria. Obrigado, São Luís, pela oportunidade de colocar o nome à disposição, e mais uma vez, por amor a São Luís, estou colocando o nome à disposição e lançando hoje, oficialmente, a pré-candidatura a prefeito de São Luís. A palavra do Senhor nos diz: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Que Deus seja louvado.